Olá, meus queridos finalistas. Espero que estejam muito bem, cuidando da vossa saúde, permanecendo em casa. Sejam muito bem-vindos às aulas de revisão de biologia. Nesta aula vamos falar de forma específica da ação das hormonas no desenvolvimento das plantas. É um assunto que não é novo para vocês, mas nunca é demais recapitular. Pegue uma caneta e um papel, aponta tudo quanto for retratado na aula. Importantíssimo para a percepção do conteúdo. Preparado? Podemos começar. Vamos falar um pouquinho das características das hormonas vegetais. E como vocês podem ver, são compostos orgânicos que atuam em doses muito pequenas. Regulam o funcionamento e desenvolvimento das plantas. São produzidas em certas zonas e transportadas para outros locais da planta. Quando nós falamos de transporte, logicamente que quem transporta são os tecidos condutores. E você já sabe quais são esses tecidos condutores. Xilema e floema. Onde promovem ações fisiológicas. Vamos falar um pouquinho da ação das hormonas. Se está em dependência do quê? Há alguns fatores que dependem ou influenciam a atividade hormonal. Primeiro, é a sua concentração. Segundo, o órgão onde ela está a atuar. Terceiro, o estado de desenvolvimento da planta. Quarto, a interação com outras hormonas. Nem sempre elas atuam de forma isolada. Vamos ficar a saber dos principais tipos de hormonas vegetais, que você já sabe. Começamos com as auxinas, giberelinas, citocininas, etileno e o ácido abscísico. As auxinas constituem a primeira classe de hormonas vegetais descobertas. Vamos falar sobre os locais onde são produzidas. Nas extremidades dos coleópteros de gramíneas, nas pontas dos caules de diversas plantas, que nós chamamos de meristema apical, e nas folhas jovens de frutos e sementes. Qual é a sua principal função? É o alongamento e expansão celular. Promove o crescimento de raízes e caules. Essa condição é determinada pela quantidade de hormona. Em altas concentrações, inibem o alongamento celular. Vamos analisar esse gráfico, que não é novo para vocês, turma. Observem muito bem. No eixo do X, nós temos a concentração de auxina, e no eixo dos Y temos aí a inibição, estímulo e, claro, o ponto neutro. A mesma quantidade de auxina que estimula o crescimento da raiz não é a mesma que é utilizada para o crescimento das gemas laterais ou ainda dos ramos. E a quantidade necessária para estimular o crescimento das gemas laterais ou dos ramos não é a mesma que eu vou utilizar para estimular o caule. Então observe muito bem. A quantidade de auxina disponibilizada determina ou é sensível até o ponto de desenvolver certos órgãos. A quantidade de auxina não é a mesma para a raiz, para os ramos e para o caule. Uma grande quantidade estimula o crescimento do caule, mas inibe o crescimento das gemas laterais ou ainda dos ramos e da raiz. Uma quantidade média de auxina estimula o crescimento das gemas laterais e inibe o crescimento da raiz. Então, a quantidade de auxina é muitíssimo importante. Giberelinas, outra classe de hormônios vegetais ou ainda hormonas vegetais. São produzidas em meristemas apicais do caule e da raiz, em folhas jovens, no embrião da semente e nos frutos. A classe de giberelinas controla vários aspectos do crescimento e desenvolvimento das plantas. Elas atuam no alongamento do caule, no crescimento de raízes e frutos e na germinação de sementes. Classe a seguir, citocininas. As citocininas são abundantes em locais com grande atividade de proliferação celular, como sementes em germinação, frutos e folhas em desenvolvimento e ponta de raízes. Em associação com a auxina, atuam na divisão celular, no controle da dominância apical. Neste caso, sua relação é oposta da auxina, inibindo o crescimento de gemas laterais, enquanto a citocinina promove esse crescimento. As citocininas também são responsáveis por retardar o envelhecimento da planta. Classe a seguir. Etileno. É a única hormona vegetal gasosa. É um gás incolor, produzido em diversas partes da planta e provavelmente se difunde no espaço entre as células. Sua principal ação ou função é induzir o amadurecimento dos frutos. Por último, temos o ácido abscísico. É produzido nas folhas, coifa e caule. É produzido nas raízes e transportado pelo xilema. O ácido abscísico é o inibidor do crescimento das plantas. Esta é a sua função. É responsável pelo bloqueio do crescimento de plantas durante o inverno. Atua também na dormência de sementes, ou seja, impede que as sementes germinem de forma prematura. Espero que tenhas entendido muito bem esta aula sobre
as hormonas vegetais. Trabalho para casa. É de 2 questões apenas. A primeira, vou ler para vocês. Um professor levou para a aula de biologia 6 mamões verdes. Riscou com uma faca 3 dos mamões e em seguida os embrulhou com jornal. Constitui o lote A. Os outros 3 não foram riscados e nem envolvidos com jornal, constituindo o lote B. Porém, os mamões do lote A amadureceram mais rapidamente que os do lote B. A que se deve a diferença no tempo de amadurecimento? Com base naquilo que nós observamos e no conteúdo presente no vosso manual, vão responder esta questão. Segunda e última questão. Por que razão as gemas laterais se desenvolvem quando a planta é podada? Questões bem simples, claro, tem que pensar muito e ler também, para poder interpretar. Em caso de dúvida, menciona no grupo do WhatsApp. O professor está disponível para esclarecer. Cuida da tua saúde.